Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Jeep Renegade 2022, que além do novo design tem um motor 1.3 turbo que promete resolver todos aqueles problemas de desempenho que a gente conhecia do antigo Renegade. Será que ele cumpre o que ele promete? Vamos descobrir? Essa aqui é a segunda reestilização pela qual o Renegade passa desde que ele foi lançado aqui no Brasil, lá em 2015. Dessa vez a fonte de inspiração, e fica bem claro isso, é o Commander, especialmente no desenho da grade e também em alguns outros elementos espalhados pelo Renegade. Vamos começar mostrando a frente, já que a gente está aqui. Preserva as 7 barras horizontais, que é uma característica de estilo da Jeep já há muitas e muitas décadas, né? Uma das características mais marcantes do design dos carros da marca. E também os faróis redondos, mas eles ganharam um formato um pouquinho diferente, assim como a grade que ficou um pouquinho mais afilada em relação ao modelo anterior. O para-choque também mudou, lembrando que essa aqui é a configuração Sport, então ele não traz os faróis de neblina. Além deles, mais alguns itens foram suprimidos, mas a lista de equipamentos é bem generosa, como você vai ver já já. Vamos mostrar as rodas de liga leve, que também são novas. Eu achei elas bem bonitas, são de 17 polegadas, de série nessa configuração de entrada que é a Sport, e o logotipo aqui na lateral também foi repaginado, uma das outras inspirações do Commander que eu falei agora há pouco. Capa dos espelhos retrovisores não tem pintura na cor da carroceria, temos barras longitudinais no teto e aqui na parte de trás uma das mudanças mais significativas nessa reestilização, que foi até sutil no Renegade, é o desenho das lentes das lanternas, que preservam esse formato mais quadradinho, que fez bastante sucesso. E para você que não sabe, esse formato é inspirado naqueles galões de combustível que os jipes militares carregavam durante as operações de guerra. Algumas poucas coisas também mudaram aqui atrás, como por exemplo o desenho dos para-choques na traseira, e a tampa do porta-malas também ganhou esses novos logotipos Sport, e aqui a identificação T270, que é a principal novidade do Renegade, além do design, esse motor 1.3 Turbo Flex, que vou te falar que anda muito, já já você vai descobrir como é que ele se comporta na prática. Agora vamos dar uma olhada aqui no interior do Renegade Sport, essa versão de entrada que tem bastante coisa interessante, né? Dá só uma olhada no revestimento dos bancos, que é em tecido, mas é um tipo de tecido, além de ser de muito boa qualidade, eu achei de muito bom gosto. Esses elementos aqui, ó, inspirados no desenho das lanternas do Renegade, né? O Renegade é cheio dessas brincadeirinhas, desses easter eggs bem diferentes, né? Desde o lançamento aqui no Brasil, eu acho isso muito legal. O painel de instrumentos não mudou em relação ao modelo anterior, tem essa tela de TFT central bem completa, com várias informações aqui de computador de bordo, também dos recursos de auxílio à condução, que é uma das novidades que a gente vai falar já já sobre o Renegade Sport. Android Auto, que inclusive pode ser utilizado sem o uso de fios, tá? Mas chega de dar spoiler, né? Vamos falar um pouquinho da cabine aqui do Renegade. O volante é novo, é o mesmo que é utilizado no Compass. Eu acho que combina um pouco mais até com essa cabine mais estilosa do Renegade do que aquele volante anterior que já estava um pouquinho datado, né? Mas muita coisa não mudou aqui no interior, no desenho da cabine do Renegade. Lembrando que essa aqui é a versão Sport, a configuração de entrada, então por isso também que ela vem com uma central multimídia com uma tela um pouquinho menor. Aqui é uma tela de 7 polegadas, mas ela tem todas as funções básicas e até um pouco além do que a gente esperaria para uma versão de entrada, como por exemplo suporte Android Auto e Apple CarPlay, e o diferencial, tá? Que eles funcionam sem o uso de fios, assim como na nova Strada, que estreou essa tecnologia na Fiat. Aqui na Jeep, o Renegade também traz essa comodidade para você. Ar-condicionado é do tipo analógico, convencional, já que a gente está falando de uma versão mais barata. Eu acho o visual não muito bonito aqui dessa parte, mas não prejudica todo o conjunto do Renegade, que na minha opinião é muito bonito, né? Eu esqueci de mostrar aqui no volante que ele é multifuncional, então ele tem os botões aqui tanto de atalhos para o uso do telefone celular quanto para navegar pelos menus, computador de bordo e outras funções gerais do carro. Como aqui do lado direito ele tem piloto automático,
Lembrando, né, uma boa hora para a gente falar das assistências à condução que o Renegade oferece desde essa configuração mais básica. Então ele tem alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa com correção de trajetória, que é um pouquinho invasiva, eu não gosto muito, mas vamos lembrar que essa aqui é uma versão de entrada, então é muito legal que o Renegade Sport traga todos esses itens de série desde o modelo mais barato, né? Algo que os concorrentes não trazem, alguns deles não oferecem nem nas versões mais caras, então ponto positivo muito bom para a Jeep. Lembrando que ele não tem faróis de neblina por ser uma versão básica, então por isso que o interruptor ali é liso, e também não tem acendimento automático dos faróis, mas ele tem regulagem de altura dos fachos. Mostramos o console central, a central multimídia e o ar-condicionado analógico, mas não mostramos aqui embaixo as duas tomadas USB, sendo que aqui a gente tem uma entrada USB-C, bem bacana para você que precisa carregar o seu smartphone com mais rapidez do que se você utilizar uma tomada USB convencional, que também está aqui, tá? Tomada de 12 volts ao lado, dois porta-objetos aqui na frente da manopla do câmbio, lembrando que o câmbio é o mesmo automático de 6 velocidades que já era utilizado anteriormente no Renegade, e agora o Renegade só vem com o motor 1.3 Turbo Flex, tá? 2.0 Turbo Diesel não existe mais na gama do subcompacto da Jeep, que ainda é muito charmoso, mesmo nessa versão de entrada. Tem, por exemplo, aqui essa etiqueta com o Jeep Willys estilizado, bem legal, né? Aqui no centro a gente tem um descansa-braço com um porta-objetos bem generoso, dois porta-copos grandes, um porta-objetos para objetos menores. Então vamos lá para traseira. Acabei de ajustar de novo o banco para mim, para vocês verem como fica o espaço aqui no banco de trás. Bom espaço, né? Renegade não é um dos maiores SUVs da categoria, mas ele tem um espaço interno até competente, considerando o porte dele, né? Olha só, aqui o banco está regulado para mim, eu tenho 1,67 m, sobrou quase 5 dedos aqui, vamos exagerar aqui, 5 dedos. Quase 5 dedos de espaço em relação ao encosto da frente. Claro que se o motorista for mais alto vai sobrar menos espaço, mas para um subcompacto até que tá bom. Aqui a gente tem só uma entrada USB convencional, nada de saída de ar-condicionado para os passageiros de trás, e também não temos descansa-braço central aqui. O acabamento é de boa qualidade, isso sempre foi uma virtude do Renegade desde o lançamento, então plásticos de muito boa qualidade aqui, suaves ao toque dos dedos. Aqui também revestimento no teto, aqui tem uma luz de cortesia. Eu acho o Renegade muito bem acabado. Faltou mostrar só o porta-malas, então vamos lá dar uma olhada no compartimento de bagagens aqui do Renegade. 320 litros, não está entre os maiores da categoria, esse sempre foi um dos pontos negativos do Renegade, o tamanho do porta-malas, mas se você tem uma família pequena, ou pelo menos que não leva tantas coisas assim numa viagem, acho que está suficiente o espaço aqui pro porta-malas. Vamos lá agora dirigir o Renegade para ver o que a gente acha desse novo motor 1.3 Turbo Flex. Agora o Renegade é vendido só com motorização 1.3 Turbo Flex, então ele tem duas opções de transmissão, automática de 6 marchas para as versões com tração 4x2, automática de 9 marchas para as versões com tração 4x4 e a mesma motorização nos dois 1.3 Turbo Flex. Nada de 2.0 Turbo Diesel, porque ele correspondia a menos de 10% do mix de vendas do Renegade e era um motor importado, então ele tinha custos muito elevados para poucas vendas. Esse motor tem respostas muito ágeis, muito prontas, extremamente diferente daquele motor 1.8 e-torque que a gente conhecia e era muito criticado justamente por isso. Então eu acho que sobra potência, sobra motor aqui no Renegade. Ele já é muito bom na Toro e também no Commander, assim como no Compass, mas aqui no Renegade eu acho até que 1.0 turbo já faria um papel muito interessante, mas 1.3 turbo tá bom demais, não vamos reclamar, né? Agora a gente tem muito mais do que a gente tinha antes, então não vamos reclamar, pelo contrário, ponto positivo para a Jeep, bem legal esse motor, e ele é um pouco mais econômico também do que o outro, não tanto assim, mas ele é um pouquinho mais econômico. A gente teve uma média urbana
de próximo a 7 km por litro, 6,8, 6,9, acho satisfatório com etanol. Não é tão ruim quanto era antigamente, né? Que a gente tinha uma média de 5 km mais ou menos. Então agora a gente tem uma média um pouquinho melhor de quase 7 km por litro na cidade. Os números declarados pela fabricante e que são atestados pelo Inmetro estão aí na tela para você ver. Além de trazer as assistências de condução que eu mencionei anteriormente, ele também tem os controles de estabilidade e de tração e mais alguns equipamentos que normalmente a gente encontra só em versões intermediárias da concorrência. Só que não tem almoço grátis, então ele dispensa alguns itens que muita gente pode considerar como básicos até, como por exemplo os faróis de neblina, e também não tem o acendimento automático dos faróis. E ainda falando no conjunto de iluminação, ele também não tem o alerta caso você esqueça os faróis acesos e saia do carro. Então precisa tomar cuidado, né? Para não deixar os faróis acesos, senão você vai acabar ficando sem bateria, dependendo de quanto tempo você demore. O Renegade Sport é muito bem equipado para ser uma configuração de entrada, mas ele deixa de fora alguns itens que muita gente pode considerar como básicos, como por exemplo os faróis de neblina, o acendimento automático dos faróis e também aquele alerta para quando você esquece os faróis acesos e sai do carro. Então precisa tomar bastante cuidado para você não esquecer de apagar os faróis, senão você vai acabar ficando sem bateria quando você voltar, se você ficar muito tempo longe do carro. Fora isso, ele tem um ótimo nível de acabamento e também tem a central multimídia bem completinha, embora seja uma tela um pouco menor, de 7 polegadas, né? As versões mais caras já tem uma tela maior de 10 polegadas. Essa configuração Sport tem uma tela de 7, mas é bem completa, com muitas informações, muito fácil de navegar, então atende plenamente às suas necessidades para um SUV dessa categoria. Entre os sistemas de assistência à condução, a gente tem o assistente de permanência em faixa de rolagem com correção de trajetória. E eu falei lá no começo do vídeo que eu não gosto muito dele porque ele é um pouco invasivo demais na direção. Isso significa que ele assume o volante de forma inadvertida na maioria das vezes e ele começa a puxar a direção para um lado ou para o outro, e esse sistema tem um pouquinho de dificuldade para manter o carro centralizado na faixa. Ele cumpre muito bem o seu papel, claro, não deixa o veículo invadir a faixa vizinha, mas ele também não centraliza o carro na faixa em que ele se encontra, então ele fica naquela coisa de ficar puxando para um lado, puxando para o outro, às vezes assusta um pouquinho o motorista. E também o que pode acontecer é quando você for mudar de faixa, mesmo que você está sinalizando, às vezes, né, isso é raro, mas acontece, ele também oferece muita resistência para você mudar de faixa. Às vezes você vira o volante para o lado direito e precisa fazer um pouco mais de força, porque ele oferece resistência, entendendo que você está saindo da faixa sem querer. Então também um pouquinho de cuidado, mas nada que você não se adapte ao funcionamento desse sistema que, de modo geral, vamos lembrar, é muito útil, muito importante, assim como todos os outros sistemas de condução que o Renegade Sport oferece. Olha só, agora na subida não falta fôlego, ele não fica naquela indecisão, se sobe ou não, outra vida, né? Muito bom. O Renegade conseguiu resolver a falta de desempenho que afetava o modelo anterior, portanto se tornou uma compra ainda mais interessante na sua categoria. Então, se você já estava pensando em comprar um antes, agora é hora de levar o seu para casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. A gente tem conteúdos inéditos todas as quartas-feiras e domingos às 18 horas para vocês. E já que você ficou até aqui, eu vou pedir para você deixar a sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a gente bastante a continuar crescendo e trazendo conteúdo inédito para vocês, beleza? É isso aí, até a próxima!